Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sou Johnny McGregor, seja bem-vindo no meu canal. No vídeo de hoje, irei falar de um assunto que tem tocado o coração de muita gente, é a questão da identidade, mas tem trago sim alguns questionamentos, inclusive relatos frustrantes de pessoas que passaram por formações, treinamentos e coach e não conseguiram ativar a identidade na vida delas. E a pedido, irei então trazer aqui um esclarecimento à luz da palavra de Deus. Se você gostou da forma que eu irei trabalhar esse assunto, peço desde já que você se inscreva no meu canal, compartilhe entre seus amigos e familiares, deixe o seu like e não esqueça aqui de acessar o sininho para receber notificação de novos vídeos, porque eu irei bater muito nesse assunto. A questão da identidade ela é muito importante. Então, desde já agradeço, vamos lá seguir nessa caminhada de sabedoria. É verdade sim que eu tenho recebido esses relatos, inclusive relatos pesados. Mas onde que está a questão das pessoas buscarem ativar a identidade na vida delas e não conseguirem de forma motivacional? Porque a questão da identidade é uma questão espiritual. Sabemos que a fonte está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Só que sabemos também que Adão transgrediu, ele cometeu um pecado, e o salário do pecado é a morte. Quando Deus procurou Adão, depois de ter cometido a transgressão, ele já estava morto espiritualmente. Ele já não conseguia se discernir como filho de Deus. Essa é a consequência do pecado, de Adão não mais se reconhecer como filho de Deus. Então, do Éden para a humanidade, essa consequência se estendeu até nós. Por isso que todo ser humano, quando nasce, ele nasce destituído da glória de Deus. Ele nasce sem a consciência de que ele é filho de Deus. Por isso que tem essa questão toda espiritual. Um ser humano não pode ativar algo espiritual na vida de um outro ser humano. Existe uma pessoa que faz isso. Existe um caminho a ser trilhado. E essa pessoa é Jesus. No Éden, Deus já sabia que isso iria acontecer e já tinha um plano B. Enviou Jesus para vir pagar o preço por esse pecado, por essa não consciência de o ser humano não se reconhecer como filho de Deus, carregou sobre si essa carga, ele foi lá crucificado na cruz, porque ele se declarou como filho de Deus, e isso era uma blasfêmia para os fariseus. E ele carregou essa verdade com peso de morte. Jesus, então, o que ele fez? Ele trocou, ele nos deu a vida dele e pegou a nossa morte. Por isso que Jesus é a única pessoa que pode ativar a sua identidade, porque não é uma questão motivacional, é uma questão espiritual. Jesus, quando ele trouxe a carga do reino de Deus, ele trouxe consigo a verdade. Satanás sabia que se ele fizesse Adão perder a consciência de filho no Éden, toda aquela mentira viria para a humanidade. E toda a humanidade estaria debaixo desse decreto de morte, de não se reconhecer como filho de Deus. Mas veio o Messias, o amado Jesus. Então, todo aquele que aceita no seu coração, que recebe, que se envolve com essa verdade, de que Jesus é filho de Deus, também pode ser declarado como filho de Deus. Olha que tremendo. Jesus é a única pessoa que pode ativar a nossa identidade espiritual de filhos, de termos a consciência de filhos em relação a Deus. Por isso que a gente vê esses casos frustrantes das pessoas buscarem, nesse momento de sucesso, de conquista, a ativar a identidade delas. Mas se não for com a pessoa certa, não tem como ser ativado. Jesus, diante dos fariseus, era assim. Os fariseus eles pregavam que o homem podia ir para o templo, mas o homem não podia chegar diante de Deus e ser declarado como filho. Ali era uma forma de ensinamento. Jesus ele trouxe um outro tipo de ensinamento. Por isso que ele disse que ele era o caminho, ele era um novo ensinamento e que ele era a verdade. Porque o homem carrega a carga, o peso da mentira de não se reconhecer como filho. E Jesus trazia a verdade, que ele era a imagem e semelhança de Deus, que ele e o Pai eram uns, assim como está na identidade que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E é essa verdade que estava no Éden e Jesus veio restaurar.
Então ele é a vida porque todo aquele que crê em Jesus, aquele que recebe em seu coração, que confessa em seus lábios, ali recebe também Jesus. Aí ele e o Pai, Deus e Jesus, passam a formar a identidade daquela perdida no Éden. Ele começa a desenvolver um outro ser. A nossa natureza, ela é mudada, ela é transformada. Por isso que é uma questão espiritual. Ativar a identidade de filho é uma questão espiritual, não é emocional. E Jesus está aí para nós, ele pagou o preço por esse pecado, por essa consciência, porque quando você sabe que você é filho de Deus, que você é imagem e semelhança de Deus, você pode todas as coisas. E que fique essa mensagem no seu coração. No próximo vídeo eu irei trabalhar mais detalhes sobre essa verdade e eu espero que tenha tocado a sua vida. Desde já agradeço. Muito obrigado. Valeu.